Queridos, estamos numa parte da teologia, uma delas, que eu gosto muito, estamos falando sobre as dispensações da graça. E aí, queridos, vamos começar com a seguinte sentença: o pacto das obras, que a gente já explicou claro, começou e terminou no Jardim do Éden. Às vezes a gente não destaca alguns pontos importantes e ao longo da caminhada ele fica obscuro. Então, aonde começou o pacto das obras? Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, vamos dar uma olhada na Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Aí começa o pacto das obras. O que é o pacto das obras? O que é a aliança das obras? Era o ser humano fez um acordo. Deus fez um acordo. Chamou o ser humano para o acordo. Você faz o que você tem. Você obedece o que você tem. Então é pacto das obras, pacto das atitudes. Pacto aonde as pessoas tinham que fazer. É Gênesis capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz aí, Gênesis 2, 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o pacto das obras é isso aí. Deus chama Adão e fala: olha, Adão, de toda a árvore que está no jardim você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa não comereis, porque no dia que você vier a comer, você vai morrer. Então foi feito o pacto. Aí, queridos, aonde que esse pacto termina e como que ele termina? Agora, em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Vamos ler? Gênesis 3, 6 e 7. Então o pacto das obras começou onde? No paraíso, no jardim do Éden. Deus chama Adão e fala: não coma da árvore do meio do jardim. Esse foi o pacto das obras. Se Adão obedecesse, sem problema. Aí em Gênesis 3, 6 e 7, acontece a ruptura, a quebra do pacto das obras e, por fim, o término do pacto das obras. Pode ler para mim? Gênesis 3, 6 e 7. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aí vamos ler, queridos, por gentileza, versículo 10 e 11 do mesmo capítulo. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comer? Aí, queridos, Deus está mostrando: olha, eu te dei uma ordem. O pacto das obras seria o quê? Deus falou: Adão, não come dessa árvore. Se você não comer dessa árvore, você não vai morrer. Deus queria dizer o quê? Adão, Deus fez uma afirmativa usando uma coisa negativa. Se ele não ia morrer, não tinha problema. O que Adão tinha entendido? Olha, eu não estou passivo ainda da morte, porque Deus tinha feito o homem alma vivente. A ideia de Deus é que o homem fosse eterno. Então Deus falou: Adão, se você não comer, você tem vida eterna. Então o pacto das obras começou no jardim do Éden e acabou no jardim do Éden. Aonde acabou o pacto das obras e começou o pacto da graça? Gênesis 3,15 começa o pacto da graça. Alguém lê para mim, por gentileza? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Essa lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí começou o pacto da graça. Que isso, pastor? É que começou. Aí Deus vai começar. Aí vem a palavrinha que começamos semana passada, vamos continuar hoje. Aí começa a dispensação do pacto da graça. O que é a dispensação? É um período de tempo em que se administra uma aliança. Dispensação é o quê? É um período de tempo onde ali Deus também prova o ser humano e que administra a aliança. Então, o pacto da graça tem várias dispensações. Certo, queridos? Então, o pacto das obras começou e terminou onde? No paraíso. Aí no mesmo paraíso, o homem já em erro, Deus começa o pacto da graça. O que foi ali? O que quer dizer graça, queridos? É aquilo que eu recebo e não mereço. O homem não merecia ser redimido da atitude dele. Ele teve a oportunidade e não aceitou. Então, a partir de agora, no versículo 15, Deus começa a mostrar ao homem a graça dele. Deus falou: olha,
vai ter inimizade entre essas sementes. Mas virá alguém da semente da mulher que eu vou levantar, que vai destruir a semente da serpente. Certo? Então aí, queridos, a primeira dispensação que nós já vimos do pacto da graça se chama a dispensação de Adão, quando Deus começou em Adão. A segunda dispensação foi quando Deus fez aliança com Noé, que nós já vimos também na semana passada. Mas aí, queridos, no capítulo 12 de Gênesis, abre aí por gentileza, capítulo 12 de Gênesis, começa Deus descrever o que era a aliança da graça. Em quem? Em Abraão. Vamos ler Gênesis 12, de 1 a 4. Cada um lê um versículo. Gênesis 12, de 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benitas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Cris, vamos e venhamos. Tudo bem, foi a atitude de fé de Abraão, foi uma obediência, mas só de ele largar a família dele, a terra dele, ir para onde Deus mostrava, era suficiente para ele receber todas essas promessas? Não era, vamos ser sincero. O Abraão foi obediente, teve fé, teve, sem sombra de dúvida, mas isso que ele fez, o fato de obedecer, não geraria tudo isso que Abraão recebeu. Se tornar parte de multidão, receber uma terra que não era dele. Então aí já mostra a outra dispensação da aliança da graça. Então quais foram as três dispensações que nós falamos? De Adão, não é isso? De Noé, que alguns chamam da natureza. Por que é da natureza? Em Noé, quais foram as promessas que Deus fez em Noé? Que a força da natureza não voltaria a destruir a terra. Então, alguns chamam de dispensação da natureza. Deus manifestando a graça através da natureza. E agora, a dispensação da graça através de Abraão. Aí em Abraão, queridos, Deus começa a direcionar. Como começa a direcionar? Começa a fazer promessas. Começa a fazer promessas. Deus começa a falar: olha, agora a aliança está tomando forma, tomando corpo. Agora vem, queridos, uma dispensação que o pessoal chama de aliança, mas pode se chamar de aliança, mas na verdade é a mesma aliança. O que a gente quer passar? Que a aliança da graça começou aonde? Lá no paraíso. Adão, Noé, Abraão. E agora nós vamos chegar aqui, na vez de Moisés, mas é chamada de aliança sináitica, que foi feita no Sinai. O que acontece nessa aliança, queridos? Nessa dispensação? É quando Deus começa a dar forma à aliança. A lei, queridos, qual o papel da lei? A lei veio mostrar duas coisas interessantes. A aliança no Sinai foi introduzida a lei. O que a lei veio fazer? Veio estreitar a aliança. Antes a aliança era abrangente para todo mundo, de qualquer forma. Agora não. Agora Deus começa a dar mais definições da aliança. Em Abraão, o que Deus fez em Abraão? Colocou um símbolo. Qual era o símbolo? A circuncisão. Olha, só faz parte da aliança quem for circuncidado. Daí, querido, a gente já começa a perceber que Deus não tinha feito essa aliança só para o povo. Concorda comigo? Porque qualquer pessoa que circuncidasse fazia parte da aliança. Esse que era o acordo. Circuncidou, aceitou ser circuncidado, está dentro da aliança. Então Deus começou a mostrar que aquilo ali era possível. Deus começou a mostrar ao povo que lá na frente as pessoas que mesmo que não eram do povo de Israel poderiam entrar na aliança. Aí nós vamos ver agora o que Deus fez na aliança lá no Sinai. Quais foram as coisas que aconteceram? Primeira coisa que a gente vai mostrar, que é interessante, que lá no tempo de Moisés, quando o povo errou, quando o povo fez coisas erradas, a aliança que Deus fez com Abraão valeu. Quer ver? Vamos abrir nossas Bíblias. Em Deuteronômio 1:8, Êxodo 32:13. Deuteronômio 1:8, Êxodo 32:13. Depois Levítico 26:42 e Deuteronômio 4:31.
Vamos lá, Deuteronômio 1:8. Quando o povo está lá, e olha por quem que Moisés chama. Qual a referência que é feita? Deuteronômio 1:8. Tem? Êxodo 32:13. 1:8? 1:8. Pode ler, presbítero. Eis aqui essa terra, e eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra, que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. Queridos, olha só. Deus baseou a promessa deles em quem? Na lei? No Sinai? Não, em Abraão, Isaque e Jacó. Então, o que Deus está mostrando aqui? Que essa aliança que Abraão fez parte, fazia parte do pacto da graça que estava à disposição do povo de Israel. Agora vamos lá em Êxodo, depois procura Levítico 26:42. Agora Êxodo 32:13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais a ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. O que as pessoas ensinam às vezes, querido? O que as pessoas entendem às vezes? Que a aliança, que a lei que Deus deu no Sinai, anulou a aliança com Abraão. É isso que a Bíblia está falando? Hora nenhuma. Porque toda vez que o povo ia se reportar a Deus, ou Deus ia falar com o povo, usava quem? Abraão, Isaque e Jacó. Então, queridos, a aliança no Sinai não aboliu a aliança que foi feita com Abraão. A aliança de Abraão não aboliu a aliança que foi feita com Noé, que por sua vez não aboliu a aliança que foi feita no Éden. Então, tudo isso eram dispensações da graça. O que é a dispensação da graça? Um período de tempo que Deus se usa para revelar alguma coisa para alguém. Certo? Agora vamos lá, Levítico 26:42, depois Deuteronômio 4:31. Também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Então o que Deus está falando aí? Que em relação ao povo, ele ia se lembrar o quê? Da lei que ele colocou no Sinai? Não, da aliança que ele fez com Abraão, Jacó e Isaque. Então, queridos, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que a lei faz parte da aliança da graça. E às vezes a gente até falou equivocadamente e aprendemos o quê? Não estou no tempo da lei, estou no tempo da graça. Mas a lei faz parte da graça. Isso é uma novidade. Já ouviram falar isso? Não, agora não está no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Opa, parou. A lei até hoje. A lei fazia parte da graça. Por que a lei fazia parte da graça? Nós vamos ver daqui a pouco. Então o que nós estamos vendo aqui? A aliança da graça começou no Jardim do Éden, passou em Noé, passou em Abraão, e estamos chegando agora em Moisés, e nós vamos ver até onde ela vai, e graças a Deus até no dia de hoje. É Deuteronômio 4:31. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Então, não vai esquecer do concerto que jurou aos teus pais. Então, olha, Israel, você pode fazer o que quiser, mas a aliança está baseada no que eu fiz com seus pais. Agora, queridos, esse texto aí, se você não tem marcado na sua Bíblia, pode até marcar. Esse texto fala das duas alianças. Alguém para mim pode ler, que são 3 versículos. Salmos 105, de 8 a 10. Esse texto aí fala clara e nitidamente das duas alianças, não tendo dúvida que eram as mesmas alianças, que eram em dispensações diferentes. Salmo 105, de 8 a 10. Lembra-te-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Que isso aí é concerto eterno, perpétuo. É isso que está falando, olha, acabou. Deus fez o pacto e vai permanecer de gerações em gerações. A minha versão, não sei a sua versão aí, a minha versão diz que é de 1000 gerações. 1000 gerações, é muita coisa. É muita coisa. Então, qual é a ideia? Que começou lá no Jardim do Éden e continua. Queridos, o que acontece agora com a introdução da lei
com a introdução da dispensação do Sinai. Primeira coisa, queridos, a aliança tornou-se uma aliança verdadeiramente nacional. A vida civil de Israel estava de tal modo ligada à aliança que as duas não podiam separar-se. Em grande medida, a igreja e o Estado se tornaram uma só coisa. Então, primeira coisa, na dispensação do Sinai, a aliança se tornou verdadeiramente nacional. Porque Deus falou para o povo, intervia diretamente na nação de Israel. E qual era a ideia de Deus? Pegar um povo para servir de referência para a aliança. Olha, esse povo faz parte da aliança da graça. E assim foi. Lembra como que Deus fala de Israel lá pelo profeta Isaías? Povozinho, nem se fala, vermezinho. Mas tem uma hora que Deus parece que ele está irado e fala: olha, eu faço isso, não é por amor a vocês não, é por amor do meu nome. Deus está falando que eu tenho que manter a minha palavra. Vocês não são dignos, mas como que é a graça? A graça nos dá o que nós não merecemos. Querido, agora vamos imaginar. Vamos pela lógica. Israel no deserto. Se fosse o pacto das obras, teria Israel hoje? Não tem como. Aí quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver que a coisa é lógica. Aquilo tudo que Israel fez, não pega maná a mais, senão vai virar bicho. Pegaram maná a mais. Não pega cordoniz a mais, vai virar bicho. Pegaram. Reclamavam. Não tinha sobrado Israel nenhum. Então aquilo já prova a graça de Deus, dando a eles o que eles não mereciam. Então, segunda coisa da dispensação no Sinai. A aliança sinática incluía um serviço que continha uma recordação positiva das rigorosas exigências da aliança das obras. A lei era posta em primeiro plano, dando proeminência uma vez mais ao elemento legal anterior. Mas a aliança do Sinai não era uma renovação da aliança das obras. Nela a lei era suficiente à aliança da graça. Isso já vem indicando na introdução dos 10 mandamentos. Então é verdade que no Sinai foi apresentado um elemento condicional à aliança, mas o que nela dependia da guarda da lei não era a salvação dos israelitas, mas sim uma posição teocrática na nação e o gozo das bênçãos eternas. Resumindo, explicando, o que quer dizer isso, queridos? Qual era a ideia? A lei que foi colocada na aliança da graça não era para salvação, queridos. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Tinha como alguém ser salvo pela lei? Não. Se fosse ser salvo pela lei, qual era o procedimento? Tinha que obedecer a lei em tudo, não é isso? Para ser salvo. Ninguém seria salvo. Pela obediência à lei, ninguém seria salvo. Qual é a ideia da lei? Qual foi a ideia da lei? O que Paulo falava com toda a propriedade, para mostrar que eu não podia ser salvo. Paulo fala isso. Paulo parece até que Paulo está reclamando da lei. Olha, foi a lei que me conscientizou do pecado que eu tinha. Até então fazia e não achava que era pecado. Então eu fazia e não estava preocupado. A lei virou e falou assim: agora cobiçar é errado. Falou, então eu estou pecando. Aí aquele povo começou a organizar. Falar falso testemunho é pecado. E agora? Cobiçar é pecado. E agora? E roubar é pecado. E pronto. Acabou. Eu não tenho alternativa. Então a lei veio para mostrar o quê? Aumentar a nossa consciência do pecado. Vamos ler Romanos 3:20. Depois Gálatas 3:19. Olha o papel da lei. A lei tinha dois propósitos. A lei tinha duas finalidades. Primeiro, aumentar minha consciência de pecado. Pode ler. Romanos 3:20, depois Gálatas 3:19. Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Pela lei veio o que então? Conhecimento do pecado. Vamos lembrar, queridos, vamos olhar agora para as crianças pequenininhas. Elas saem de peladinha, sem roupa, normal. Mas na hora que você começa a falar: isso está errado, isso está errado, o que ela vai fazer? Não sabe o que está errado, não posso não mais. Ela vai dar um tapinha, vai bater, vai corrigir, porque você está conscientizando que é errado. Para ele não era. A lei veio exatamente para isso, para mostrar o quê? É errado. É errado. Eu tinha uma leve noção que era errado. Caim sabia que era errado matar Abel. A lei veio confirmar: é errado matar Abel. Certo? Agora, Gálatas 3:19. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi
posto pelos anos na mão de um medianeiro. Então, qual é a ideia, queridos? A lei veio para quê? Para conscientizar do pecado. A lei veio para isso. A lei é exatamente isso. Quer ver uma coisa interessante? Aqui na igreja, ou geralmente nas igrejas, dificilmente você vai ver dentro do templo um aviso proibido de fumar. Você vai ver isso dentro do templo? Não, porque não acontece isso. A partir do momento que você vê um aviso dentro do templo proibido de fumar, é sinal que alguém entrou fumando. Então a lei é para quê? Para avisar que você está fazendo errado. Então o primeiro propósito da lei que foi colocado no Sinai é para mostrar que o homem estava errando. O segundo motivo da lei era para quê? Para que o preceptor conduzente a Cristo. O que era a lei? A lei era um instrumento que levava a Cristo. Você tentou cumprir a lei e não conseguiu. Você tentou obedecer a lei e não conseguiu, não conseguia. O que você começou a imaginar? Eu preciso de alguém que faça isso. Eu não dou conta. Eu não consigo. A lei, queridos, não veio. Por isso Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, eu não vim revogar. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Aí, está mostrando que a lei apontava para quem podia cumpri-la. Quer ver? Gálatas capítulo 3, versículo 24, por gentileza. Então, primeiro a lei, na dispensação sinática, na aliança sinática, você pode chamar de aliança, uma dispensação seria o nome mais adequado. A lei veio primeiro para nos dar consciência do pecado, aumentar a nossa consciência do pecado. Segundo, veio para ser um condutor, um apontador para Cristo. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei não serviu de aior para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então o que quer dizer isso? A lei veio para ser um que aponta, um aio que aponta, um instrumento, alguém que dá a direção, alguém que induz a gente àquilo. A lei é para isso. Queridos, aí a gente encontra algumas pessoas, algumas religiões, que querem pegar alguns pontos da lei para agradar a Deus. Não tem como, queridos. Não tem como. A lei veio para apontar para Jesus Cristo. Aí vem uma questão aqui que vem na minha mente agora. A famosa questão do sábado. Não é? O sábado. O que Jesus fala? Que Ele é o Senhor do sábado. E quer dizer o quê? Eu sou maior que o sábado. Eu, como domino o sábado, eu mando no sábado. Então, queridos, toda a lei apontava para Jesus, mostrando que Ele era superior. E aí, queridos, é uma coisa lógica. A lei foi dada por quem? Deus. Deus ia mandar o filho dele para te fazer a lei? Não faz o menor sentido. Olha, meu filho, eu fiz a lei, você vai lá embaixo, destrói a lei. Fala que aquela lei é toda errada. Jamais, sob circunstâncias nenhuma, ia acontecer isso. Então, o terceiro ponto. A lei, a aliança com a nação de Israel incluía um minucioso cerimonial e serviço típicos. Foi instituído um sacerdócio separado e foi introduzida uma contínua pregação do Evangelho com símbolos e tipos. Estes símbolos e tipos aparecem sob dois aspectos diferentes, como a exigência de Deus imposta ao povo e como uma mensagem divina de salvação dirigida ao povo. Então, primeiro, como que os símbolos e tipos representavam isso? Que símbolos eram esses? O altar. O que era o altar? Onde o animal era sacrificado. O sacrifício era um tipo. O que ele significava? Que o homem não podia resolver o problema. A exigência, os tipos e os símbolos que Moisés tinha, que a lei trouxe, mostraram que os homens não conseguem cumprir a exigência. Porque para analisar, alguma vez Deus pediu para sacrificar um ser humano? Vai lá, sacrifique seu filho. Que Deus queria mostrar o quê? Que o ser humano não podia resolver isso. Pegava um animal. Por que pegava um animal? Porque o animal, em relação ao pecado do homem, era inocente. Então, Deus já estava apontando o quê? Somente o inocente pode pagar por isso. Mas o animal não era suficiente. O animal não tinha condições de fazer isso. Aí, tipos. Se a gente olhar um dia, nós vamos ter esse estudo sobre os tipos de sacrifício. Tinha sacrifício com sangue, não tinha? Tinha sacrifício sem sangue. Tinha sacrifício que era gordura. Tinha sacrifício que era um bolo. Estava mostrando que para cada tipo de problema do homem, que o pecado gerou no homem, tinha um tipo de sacrifício. Agora imagina, queridos, o trabalhão que era.
Imagina uma pessoa que pecava se ela fosse cumprir à risca cada sacrifício. É impossível. E ali ainda, se você olhar ali nos Pentateucos, chega uma hora ali, eles começam a especificar a classificação dos sacrifícios. Se era uma pessoa normal, eles uma pombinha, um bolinho. Se era um príncipe, era um boi. E aí começou a especificar, queridos, mostrando que não havia como um homem cumprir todas as exigências da lei. Então, os sacrifícios, os símbolos, os típicos, vieram primeiro para quê? Para mostrar a exigência da lei. E segundo, para trazer uma mensagem divina de salvação dirigida ao povo. Então, que mensagem era essa? Aí a gente corre lá e vê o significado da palavra evangelho. O que quer dizer a palavra evangelho? Boas novas. Que boas novas eram essas? Olha, Deus falando ao homem, tem solução. Cada sacrifício que era feito mostrava que tem solução. Aí vamos olhar, vamos lembrar como que era a divisão do templo. Primeiro tinha o átrio. Todo mundo entrava no átrio? Não. Tinha o templo, havia, vamos falar do tabernáculo, tinha o tabernáculo e havia um muro de pano fino, lino, fininho. Só entravam os sacerdotes e levitas no pátio. O pessoal entregava a oferenda, eles levavam até no pátio, aí eles faziam o ritual, depois dali, para dentro do tabernáculo ou para dentro do templo, só entravam os sacerdotes. Aí tinha lá a bacia que eles tinham que se lavar, tinha ali onde preparavam os animais. Aí, dentro do templo, havia duas divisões: o santo lugar e o santo do santo. Quem entrava no santo do santo? Só o sumo sacerdote. Todo dia? Todo mês? Uma vez por ano. E nem em caso de morte do sumo sacerdote, ninguém podia entrar. Como que funcionava o sistema? Uma corda amarrada, não era isso? Com o sininho. Parava o sininho, puxa o homem. Não podia entrar nem para tirar o corpo. O que Deus mostrava com esse tipo, com esse símbolo? Que o homem, olha que coisa tremenda, bonita, que a gente sabe, a gente falando se aprofunda mais, que o homem jamais, por ele mesmo, poderia se achegar a Deus. Aí ia um sumo sacerdote, limitado, mas separado por Deus, mas era apenas um tipo de quê? Um tipo de Cristo. Então o que nós estamos vendo aí? Que o Sinai, a aliança sinática, estava mostrando apenas o que viria a acontecer na dispensação do Novo Testamento. Outra coisa que nós vemos também na aliança que Deus fez no Sinai, ou na dispensação do Sinai, a lei também servia a Israel como regra de vida, de sorte que a lei, uma e única de Deus, assumia três aspectos: lei moral, lei civil e lei cerimonial ou religiosa. Isso aí nós já falamos de uma outra vez. Então a lei era moral, civil e religiosa. Qual era a ideia? Que a lei viesse a dirigir e a nortear toda a vida de Israel. Todas as ações de Israel deveriam ser conforme a lei. Para quê? Para o povo entender que eles iriam viver debaixo de algumas normas que não poderiam ser quebradas. Aí, queridos, a gente vê também, agora, que, primeira coisa que a gente vê, que a exigência da lei, mesmo no primeiro plano, era apenas um meio subviciente para a aliança da graça. A lei foi colocada para conscientizar o homem que ele dependeria da graça de Deus. Então o que nós temos aí? Dispensações da aliança da graça. Qual foi a primeira dispensação? Paraíso. Qual é a segunda dispensação? Noé, que é chamado pela natureza. Terceira dispensação? Abraão ou promessa. Quarta dispensação? Sinática, ou Sinai. E agora que nós vamos entrar no Novo Testamento. Pacto da graça demonstrado no Novo Testamento. E aí nós vamos começar a ver algumas coisas interessantes, mais ainda interessantes. Primeira coisa, queridos, no Novo Testamento acontece o seguinte: a dispensação do Novo Testamento, pouca coisa é necessário dizer a respeito da dispensação neotestamentária da aliança, mas há alguns pontos. Número 1,
a aliança da graça, nos termos que é revelado no Novo Testamento, é essencialmente a mesma que governava a relação dos crentes do Velho Testamento com Deus. O que quer dizer isso? Não houve mudança. Como que Deus agia com os crentes do Velho Testamento? Baseado na graça, a tolerância. Aí, queridos, vamos ver um exemplo. Davi merecia ser rei esse tempo todo? Jamais. Havia. Sansão merecia ser juiz? Nada, queridos. Se a gente pegar o Velho Testamento, nós vamos ver que os homens do Velho Testamento tiveram erros brutais e antissociais, terríveis. Mas Deus estava mostrando a graça dele, certo? Primeira coisa que a gente vê é isso. O que Deus fazia no Velho Testamento faz no Novo. Então a gente tem que parar com esse negócio de diferença do Velho e do Novo Testamento. O Velho e o Novo Testamento são idênticos. O que Deus fez no Velho Testamento, uma preparação para a execução no Novo Testamento. Certo? Número 2. A dispensação do Novo Testamento difere do Velho Testamento em que é universal, isto é, estende-se a todas as nações. No Velho Testamento, Deus direcionou para quem as alianças? Israel. Era para Israel. Aliança para Israel. Lembra que Jesus falou para... Jesus me lembra. Para aquela a mulher, que a filha está endemoniada, o que ele fala? Eu vim para os filhos de Israel. Eu vim para a casa de Israel. Quer ver? Abra a Bíblia de vocês em João capítulo 1, versículo 12, por gentileza. Uma declaração clara. O que era o Velho Testamento? Estava voltado para quem o Velho Testamento? João 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pode ler o 11, o 10 e 11, por gentileza. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Israel, judeu. Lê aí Mateus 1, 21 também, por gentileza. Mateus 1, 21. O Velho Testamento, a diferença começa aí. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho e chamará de seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Salvará o povo de quem? O povo dele. Jesus veio para salvar os judeus dos pecados deles. Então, a aliança estava direcionada a Israel, no Velho Testamento. No Novo Testamento, abra sua Bíblia em Atos 9, o 15, se não me falar a memória. Atos capítulo 9, versículo 15. Olha a mudança. Atos 9, 15. Disse-lhes, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Então, diante de quem que ele ia levar Paulo primeiro? Diante dos gentios. Quem são os gentios? Qualquer povo que não é judeu. Estou simplificando o significado, lógico. Estou amenizando. Então, qual a diferença? Paulo ia levar para os gentios o evangelho, também para os filhos de Israel, mas para os gentios. Então, a primeira diferença que a gente vê, a primeira particularidade, que no Velho Testamento era para um povo. Era uma coisa particular. Começou com Abraão. Mas a gente analisar também, com Noé não foi diferente. Deus separa Noé e elimina todos os outros. Aí em Abraão intensifica isso. Ele vai lá e chama só Abraão, fala, de ti vai uma grande nação. É de você, Abraão, que eu vou ser uma grande nação. Certo? E aí, queridos, tem uma coisa interessante, como Deus às vezes prova a gente. Lembra naquele momento que o povo de Israel pecou, Deus tirou, você não vai lembrar, foi um bezerro de ouro. Qual é a proposta que Deus fez para Moisés? Moisés, vem cá que eu vou te fazer, de você eu vou ser um novo povo. Eu destruo todo mundo, Moisés. Deus ia fazer isso mesmo? Deus mentiu? Não, Deus fez Moisés um teste. Quem Moisés faz? Não, Senhor. Não. Faça não. O que é que os povos vão falar? Que o Senhor tirou Israel e não deu conta de te levar para a terra prometida? Não, faça isso não. Eu não sei se é no mesmo episódio, mas tem uma parte que Moisés até fala, risca o meu nome do livro da vida, então. Prefiro perder a minha salvação do que esse povo ser destruído. Mas o que Deus tinha feito? Era um teste.
Era um teste. Aí a gente vai lá também para o rei Ezequias, que eu gosto muito dessa parte, coloca sua casa em ordem, porque você vai morrer. Mas Ezequias podia morrer? Não tinha filho ainda. Então, queridos, o que às vezes acontece? Deus está chamando a nossa atenção para as suas promessas. Ele está chamando a gente para as suas promessas. Olha a minha promessa. Ainda que eu feche porta, ainda que eu feche o mar, olhe para minhas promessas. Não olhe para as circunstâncias e não olhe para as situações que eu permito acontecer. Olhe para minhas promessas. E a aliança da graça começou no quê? Promessa. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, queridos, as alianças são baseadas em promessa. A dispensação na promessa. E aí, queridos, primeira diferença que a gente vê é o quê? No Velho Testamento, particular, Israel. No Novo Testamento, a todas as nações. Mesmo durante o período da lei, era possível os gentios unir-se ao povo de Israel. E assim participar das bênçãos da aliança, como nós já falamos, através da circuncisão. Um gentio, depois de circuncidado, poderia oferecer sacrifício? Poderia. A Bíblia não fala, queridos, mas eu falo e não tenho medo de errar, não é heresia. Vocês acham, sejam sinceros, depois daquele mover todo de Deus no Egito, não foi nenhum egípcio junto? Eu iria, tá? O cara destruiu todos os meus deuses. O cara zombou dos meus deuses. O meu Deus que tinha cara de rã, ele encheu de rã. O meu Deus que tomava conta do rio Nilo, ele transformou o rio Nilo em sangue. O meu Deus que tinha cara de mosca, veio chama de mosca. O meu Deus que tinha cara de boi, ele matou meus bois. Meu Deus que era sol, ele deixou 3 dias na escuridão. Você quer ser Deus? Muitos egípcios se converteram ali. Com certeza. Aí vem até para a gente fazer um sermão lá, vocês que pregam, anota aí. Quando Deus te dá livramento, até o ímpio se converte no seu livramento. Deus tira Israel com o braço forte e muitos egípcios foram juntos, não tem dúvida. E a Bíblia diz que alguns, os que não foram, presenteavam Israel, não vai embora. Toma aqui meu ouro, toma aqui, vai embora. A gente quer que você vai embora. A destruição do Egito foi terrível. Então, queridos, muitos povos faziam parte mesmo no Velho Testamento. Outra particularidade que a gente vê, a dispensação do Novo Testamento dá mais ênfase à graça, que caracteriza a aliança. A promessa está em grande evidência no primeiro plano. De fato, fica claramente patente que na aliança da graça, Deus dá gratuitamente o que Ele exige. O que é isso? O que Deus exigia, agora no Novo Testamento, Ele dava. O que é isso, pastor? Na lei, Deus exigia obediência. No Novo Testamento, Ele cobrava obediência, mas com o Espírito Santo Ele nos capacita a obedecer. Antes Deus queria só que o povo olhasse e falasse: sozinho não dá não, Senhor. Sozinho não dá não. E aí, queridos, a gente vê nesse estudo, claro, na minha opinião, como que alguém tenta ainda guardar a lei? Como? O que a própria Bíblia fala? Quem tenta viver pela lei é maldito. Porque se quebrar um item da lei, é culpado de toda a lei. Então, como alguém quer tentar ainda pegar alguns pontos da lei e viver em cima daqueles pontos? Não, tem que viver em toda a lei. E a Bíblia já provou que se viver em toda a lei, não tem jeito. Aí a lei veio com isso. No Novo Testamento, ele dá aquilo que ele exige, ele capacita, ele dá condições para isso, ele fortalece para isso. Certo? Aí, queridos, olha aí, vamos ver, até o nosso tempo da nossa igreja, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versículo de 1 a 6, cada um lê um versículo, por gentileza. 2 aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 6. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendações para vós, ou de recomendações de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida, todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas da carne do coração.
E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então o que acontece agora, queridos? Que ele está falando, no versículo 5, não que de nós mesmos possamos alguma coisa, mas nós somos capacitados. No Velho Testamento, a intenção de Deus era que todos olhassem a promessa do Messias. Ele vai me salvar. O que lá diz no livro de Jó? Não sei se é 19, 25, 25, 19. Eu acho que é 19, 25. Jó fala o quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu não vou ficar nessa situação, vou ser redimido. Eu vou ser tirado dessa situação. Eu vou ser resgatado dessa situação. E aí, queridos, a gente começa a olhar o quê? Que a lei, que no Velho Testamento, a ideia era provar que o homem era incapaz. Porque, queridos, quando você fala, a pessoa longe de Deus, ela começa a achar que pode, não é isso? Que eu posso, que eu faço, que eu aconteço, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Diz uma historinha aí que uma menina estava muito ruim, fez uma cirurgia e o médico foi bem sucedido. Aí quando a família entrou para a feminina, já recuperado, com glória a Deus, graças a Deus, o médico virou e disse: eu faço a operação, vocês agradecem a Deus? Absurdo. O homem sem Deus começa a achar que ele pode, que ele faz. Então a lei veio para mostrar o quê? Você não pode e você não faz, sob circunstância nenhuma. E algumas pessoas tentaram entender que a aliança sinática, a dispensação no Sinai, era o pacto das obras. Quer dizer, não, se eu fizer, eu consigo. Queridos, já foi falado aqui, não tem como fazer, cumprir uma lei perfeita se eu sou imperfeito. Não tem como, sob circunstância nenhuma. Aí nós vamos ver também, queridos, outra coisa interessante que a Bíblia faz. Abre a sua Bíblia aí, por gentileza, em Gálatas capítulo 3. Esse capítulo aí de Gálatas capítulo 3, ele começa a comparar a dispensação de Abraão e a dispensação do Sinai. Nós já lemos o versículo 1, mas vamos ler de novo. Onde cessados, Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo começa a comparar isso. Eles começaram, o que aconteceu? Paulo foi lá, Paulo ia nas igrejas pregando, aí vinha um bando, perdão da expressão, um bando de judeu pregando diferente, a lei. Paulo fala: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo, entrega a vida a Jesus, será salvo. Saía, deixava uma igreja aqui, uma igreja ali. Aí vinham os judeus convertidos ao cristianismo e falaram: não, olha só, tudo bem, Jesus salva, mas tem alguns preceitos da lei que você tem que obedecer. Aí Paulo escreve aos Gálatas e fala: peraí, vocês vão voltar lá e crucificar Jesus de novo? Aí fala: vocês são cheios do Espírito Santo, não são? Vocês receberam o Espírito Santo pelo quê? Observando a lei ou pela fé? Eu começo a questionar isso. Mas vamos lá, versículo de número 3, Paulo joga pesado, leia para mim, versículo 3. Vós tão insensatos, e tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Por quê? O que eles estavam fazendo? Eles estavam voltando e pregando que não, agora é a lei. E Paulo teve uma discussão, se não vai à memória, no capítulo 15 de Atos, com Pedro. Porque Pedro queria fazer o quê? Não, antes de batizar, todos têm que se circuncidar. Paulo falou: não, Pedro, não, para com isso. Acabou isso. Agora estamos vivendo como sempre foi. E, queridos, Pedro foi muito corajoso de discutir com Paulo. Né? Paulo era letrado, falava em vários idiomas e dominava muito bem a Bíblia. Tudo bem, Pedro era cheio de Espírito Santo, mas Paulo ficou atrás também. Mas Pedro estava preso o quê? A lei equivocadamente. Na hora que Pedro aprendeu direto com Jesus, né? Já era para entrar naquela cabecinha abençoada dele, que não era dessa forma. Aí continua a discussão, continua Paulo fazendo perguntas retóricas. Versículo 4. Será em vão que tenhais parecido tanto? Se é que isso também foi em vão.
O 5 diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, fô-lo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí começa a questionar: quem fez isso? Olha o versículo 6 e 7, pode ler para mim, por gentileza. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então o que ele diz o quê? Olha, o que foi imputado a Abraão de justiça? Foi a lei ou foi a fé? Foi a fé. Paulo aqui começa a mostrar a diferença da dispensação de Abraão, da lei, da aliança de Abraão e da dispensação de Sinai. Paulo está nos ensinando que a lei foi só um mecanismo, um instrumento para apontar-nos quem era a solução: Jesus Cristo. Aí olha uma coisa interessante, queridos, o versículo 10 e 11, olha como Paulo fala com toda exatidão, com todas as letras, minuciosamente, versículo 10 e 11. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Acabou. Paulo fala: para com esse negócio, gente, para com esse negócio. Paulo não está abolindo a lei, Paulo está colocando a lei no seu devido lugar. A lei veio para nos dar um padrão de vida. O Sermão do Monte, ele intensifica a lei, ele dá a interpretação certa da lei no Sermão do Monte, capítulo 5 em diante. Jesus tem a interpretação certa, e Paulo chega para os Gálatas, que tinham sido muito mal influenciados, e fala: gente, é pela fé que o justo viverá. O justo, a pessoa é justificada pela fé, e todo aquele que permanece embaixo da lei é maldito. Aí, Paulo não termina o capítulo assim, mas se ele terminasse assim, estaria de bom tamanho. Olha o versículo 13 e o 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se a maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e porque pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Nossa, olha a ligação que Paulo faz. Paulo fala: o Sinai é uma ponte. A dispensação do Sinai, a aliança do Sinai, as leis, todas elas é uma ponte. Porque as bênçãos de Abraão chegaram de nós através de quem? Cristo. Foi por causa da lei? Não, por causa de Jesus. É isso que Paulo começa a mostrar aqui. Paulo está falando: gente, uma era a continuação da outra. Uma completava a outra. Uma era o ingrediente que a outra precisava. Então o que Deus vem fazendo, queridos? Para analisar, vamos analisar comigo aqui. Já estamos terminando. Vamos analisar comigo. Se Deus chega ali naquela hora para Adão e fala: Adão, olha só, vem cá, você pecou, vai acontecer o seguinte: meu filho Jesus Cristo vai descer, vai ser crucificado e vai morrer, vai ressuscitar para perdoar os pecados e trazer a vida eterna. Adão entendeu o quê? Nada. Absolutamente nada. Adão, quê? Morrer? Adão não sabia nem o que era morte. Adão não sabia nem o que era a morte. Então, o que Deus veio fazendo? Se revelando gradativamente. Bom, vamos dar um exemplo nosso aqui. O presbítero evangelista. O presbítero tem o quê? 12 anos de convertido? 15? Mas desde 95? Então, imagine se no primeiro dia que você fosse na igreja e ouvisse isso. O que você ia entender? Que isso? Que loucura é essa? Não, você dessa igreja não entende nada. A evangelho no primeiro dia que você teve contato, ouvisse essa explicação. Eu nunca li o capítulo da Bíblia que cheio de ser escrito. Então, até hoje, como que Deus se revela a nós? Gradativamente. E se a gente se identificar e trabalhar, nós vamos ter a experiência que o apóstolo Paulo teve. Qual foi? Se arrebatar, conhecer pessoas, conhecer o terceiro céu. É a gente que não se aprofunda mais. Se a gente se aprofundar, se dedicar, sem sombra de dúvida, vamos ter experiências fabulosas, certo? E finalmente, queridos, a dispensação do Novo Testamento traz bênçãos mais ricas que a dispensação do Velho Testamento. A revelação da graça de Deus chegou ao clímax. Qual foi esse clímax? João 1,14. João 1,14. Qual é o clímax dessa revelação do pacto da graça? O verbo
Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça. Quer dizer, toda a graça de Deus foi manifesta em Jesus. Toda a expressão do favor de Deus, tudo aquilo que Deus finalmente queria fazer foi Jesus. Quando Jesus está na cruz e morre, tem todo aquele espetáculo da natureza. Que espetáculo? Meio-dia ficar escuro igual a noite é espetáculo. Não foi agradável, mas foi espetáculo. Um terremoto aonde tremeu onde Jesus estava, e lá no templo rasgou o véu. Começou de baixo para cima? De cima para baixo. Estou falando, eu que estou acabando com a diferença. Um espetáculo. Porque ali estava o clímax de toda a programação começando no Jardim do Éden. Ali a serpente foi ferida na cabeça, ali os sacrifícios foram entendidos, ali a justiça foi satisfeita, ali nossos pecados foram perdoados. Jesus fala aquela frase célebre: está tudo consumado. Tudo o quê? As exigências da lei. Então, foi o clímax. Ali foi derramado, ali Jesus manifestou com graça. E aí, quando fala sobre o Espírito Santo, o que é que fala do Espírito Santo? O Espírito Santo é derramado sobre a igreja com plenitude de graça. Por isso que nós estamos, queridos, na dispensação da graça. Tudo que Deus derrama é com plenitude de graça. É a abundância da graça. Não é mais em doses medidas. Não é mais uma preparação porque está por vir. Não é mais. Agora estamos na dispensação da graça, estamos na dispensação do Novo Testamento, agora estamos usufruindo a graça de Deus. Vamos tirar por nós mesmos? Não vamos falar dos outros, não. Se não fosse a plenitude da graça, se a gente não tivesse nesse tempo, qual de nós que ainda estaria vivo? E quantos crentes você já tinha visto que estava morto? Estamos na plenitude da graça. O pessoal está até abusando disso, até sem saber, o pessoal está até abusando. Brinca como se fosse nada. Mas o que? Nós estamos na plenitude da graça. Então, toda a graça que Deus tinha que manifestar e derramar, é agora. Está se derramando. E aí, queridos, quando isso vai terminar, quando isso vai chegar ao fim, na vinda de Jesus Cristo. Ali acaba a dispensação da graça. Porque não tem mais para ser feito. Jesus veio, acaba a dispensação, acaba-se também a relação pactual, porque nós vamos ter uma íntima comunhão com Deus. Aí volta lá no Jardim do Éden, sabe? De novo. Quando Adão tinha uma íntima comunhão com Deus, tinha algum pacto? Não, ele era íntimo com Deus, não precisava de pacto. A gente volta lá no zero, positivo, favorável. Então, estamos vivendo na plenitude da graça de Deus. Estamos usufruindo daquilo que nós não merecemos. Estamos gozando daquilo que nós estamos plantando, que nós não plantamos. Estamos colhendo o que nós não plantamos. Estamos vencendo, isso é até bonito agora. Estamos vencendo até aquilo que nós não lutamos. Estamos vencendo. Porque às vezes a gente fala, estou lutando contra a carne, estou lutando contra o diabo. Queridos, vamos ganhar. Se Deus libera Satanás para lutar contra a gente mesmo, meu amigo, jejum e oração ia ter que ser 28 horas por dia. Estamos vivendo da plenitude da graça de Deus. É isso, queridos. É isso que a gente está passando nesse momento. Estamos vivendo da plenitude da graça de Deus. Adão conheceu a graça de Deus? Conheceu. Como? Não morreu na hora. A vida de Adão já era a graça de Deus. O permanecer de Adão vivo já era a graça de Deus. Noé, naquele momento do dilúvio, achou Noé graça diante de Deus. O que quer dizer ali? Noé fez por merecer? Não, Deus falou, você escolheu Noé, vem cá Noé, você não. Você, sua família, você não, vem cá você. Foi graça de Deus. Abraão, queridos, um homem que não conhece a Deus e vive no meio do povo idólatra, não é idólatra? Coisa impossível, porque eu não conheço a Deus. Naturalmente ele é idólatra. Foi graça de Deus. Aí, o povo de Israel, assim que o povo de Israel saiu do Egito, Deus deu a lei? Não. Bem um tempinho depois. O povo já estava usufruindo. E como usufruiu a graça de Deus? Jesus amado. Como usufruiu a graça de Deus? O próprio Moisés. Moisés fala, ele bateu. O que Deus tinha que fazer ali? Fulminá-lo.
Que isso? Deus não ensinou com Moisés? Tinha que fulminá-lo. Deus não engoliu os filhos de Coré, parte dos filhos de Coré? E eles atentaram contra Deus? Não, atentaram contra Moisés e Arão. Moisés atentou contra quem? Deus. Pastor, o senhor está destruindo meus heróis da fé. Não, eu estou mostrando que a graça de Deus é maior que a nossa fé. Amém? Eu estou conscientizando. Não, porque eu tenho fé. Para. Você recebe coisa pela graça de Deus. É a graça de Deus. Está virando todo sermão, hein? É a graça de Deus. Noé foi fruto da graça de Deus. Josué foi fruto da graça de Deus. O povo de Israel foi fruto da graça de Deus. Davi, irmãos. Salomão, querido. Salomão. Deus te torna um cara mais sábio, mais inteligente, mais rico. Você enche sua casa de 1000 mulheres e se prostra ou permite que os deuses dela comecem a governar o seu país. E ainda Deus dá aquela colher de chama, você ainda se arrepende e ainda faz parte da linhagem do Salvador. É graça de Deus. Agora me fala, queridos, quando começou a graça de Deus? No Velho Testamento? No Novo Testamento? Lá atrás. Lá atrás. Pastor, mas coisa interessante, é a Bíblia que está provando isso. Aí finalmente chega Manassés, pior rei de todos os tempos, 55 anos fazendo só besteira. No finalzinho se converte e salva. E tem aquele outro também, fez tudo certinho no final. Os dias que morreu leproso. Não sei se você estava pensando, mas os dias foi certinho. No final resolveu encher o pote, o podia da Bíblia. Um rei que temia Deus entra no templo para fazer um sacrifício que ele não podia. Não podia dar no seu juízo perfeito. Podia? Não podia. Tá, tinha problema. Então, o que é isso, queridos? Tudo fruto da graça de Deus. Toda a história humana é graça de Deus. E aí chega finalmente em nós. Nós erramos mais que eles. Pecamos mais que eles. Mas qual é a nossa diferença para eles? Eles viveram na graça. Nós vivemos na plenitude da graça. Quem é a plenitude da graça? Jesus Cristo. Amém, igreja? Semana que vem nós vamos estar vendo uma coisa muito mais gostosa, deliciosa, é cristologia. Aí, nossa, cristologia é fora do comum. Amém?